Bom dia, eu sou Gustavo Paiva Guedes e o nosso trabalho é intitulado Rumo à criação de uma ferramenta para identificar a personalidade em ambientes virtuais de aprendizagem. Bom, diversos trabalhos mostram que estudar a personalidade pode ser extremamente útil na identificação de transtornos e doenças como estresse, raiva e ansiedade, na obtenção de sucesso em tarefas interpessoais, na adaptação de conteúdos em ambientes virtuais de aprendizagem, é, fazendo com que os humanos reajam melhor ao tipo de conteúdo disponibilizado, enfim. Em uma área conhecida como computação afetiva, introduzida por Rosalind Picard em 1995, os estudos visam dotar sistemas de características humanas para que os humanos possam reagir melhor a esses sistemas. Outros estudos visam extrair a personalidade por meio de textos, e nesse sentido utiliza-se uma ferramenta conhecida como LILC. O LILC foi proposto por Penny Baker em 2001. Trata-se de uma ferramenta de análise textual e processamento de linguagem natural amplamente utilizada na identificação de padrões e na parte que nos interessa, que é a extração de características linguísticas e principalmente psicológicas a partir desses textos. O LILC possui dicionários em diversos idiomas. Na versão para o português do Brasil, ele conta com 127 mil palavras aproximadamente, palavras essas distribuídas em 64 categorias que refletem tanto aspectos linguísticos, como pronomes pessoais, verbos, advérbios e conjunções, quanto aspectos psicológicos, como afeto, emoções negativas, ansiedade, aspectos cognitivos, dentre outros. Também há vários estudos que indicam que a personalidade está diretamente ligado a algumas categorias psicológicas do LILC, como raiva, tristeza, ansiedade e introspecção. Bom, falando da personalidade humana, há diversos estudos também e profissionais da área de psicologia que adotam a teoria do Big Five Personality Traits. Essa teoria trabalha as 5 dimensões da personalidade, que são a abertura, a experiência, conscienciosidade, extroversão, agradabilidade e neuroticismo. Através de um teste, então, é possível, a partir da pontuação obtida por meio da aplicação desse teste, definir a personalidade de um indivíduo. Se pegarmos, por exemplo, o fator extroversão, as baixas pontuações indicam um indivíduo introvertido, retirado, passivo, reservado, enquanto as altas pontuações indicam um indivíduo extrovertido, sociável, ativo, ah, é, afetivo, enfim. Então, o mesmo se aplica ao neuroticismo, que pode indicar uma pessoa emocionalmente instável ou neurótica, ansiosa, emocionalmente instável, enfim. Cada uma dessas dimensões possui altos e baixos scores que indicam aí 10 traços de personalidade, 10 personalidades distintas. Bom, a predição de personalidade a partir de textos por meio de uma rede social brasileira é o principal objetivo desse trabalho. Essa rede social a que eu me refiro é a rede social chamada Meu Querido Diário, que conta com aproximadamente 48 mil entradas de textos. Cada um dos usuários dessa rede respondeu ao teste do Big Five, obtendo pontuações que variam de 1 a 5, e essas pontuações permitem definir aqueles rótulos que eu acabei de citar para vocês anteriormente. O LILC foi utilizado para transformar essas entradas da rede social Meu Querido Diário em vetores com rótulos de personalidade associados a cada texto. Vamos ver como isso funciona. Então, para a realização dos nossos experimentos, nós selecionamos mais ou menos 3.000 entradas de um conjunto maior chamado MQD Personality, de entradas de textos do Meu Querido Diário. Esse conjunto foi subdividido em 5 outros conjuntos, cada um com 280 entradas, com pontuações extremas para cada um dos fatores, cada uma das dimensões do Big Five. Então, cada entrada está associada a um rótulo de personalidade. Então, por exemplo, no conjunto MQD Extro, que nós temos indivíduos introvertidos ou extrovertidos, nós temos 140 entradas para indivíduos introvertidos, ou seja, com pontuações baixas para o fator extroversão, e 140 entradas para indivíduos
extrovertidos, ou seja, com pontuações altas para o fator extroversão. O mesmo acontece com as demais dimensões. Nesse processo de extração, o LILC foi utilizado para transformar as entradas em vetores de frequências de palavras, obviamente excluindo palavras não existentes no referido léxico, né? Palavras como kkk, rs, enfim. Cada vetor foi associado a um rótulo, já que os usuários que produziram as entradas responderam ao teste do Big Five. Então, cada entrada tem um rótulo, como neurótico, estável emocionalmente, introvertido, extrovertido, aberto à experiência, enfim. O conjunto MQD Extro, por exemplo, possui 140 vetores para cada polaridade. 140 para os introvertidos e 140 vetores, representando 140 entradas, né, para indivíduos extrovertidos. Os vetores são nesse formato que vocês podem ver na figura abaixo, e cada um tem N posições dependendo da quantidade de palavras encontradas na referida entrada. Tá? E a frequência de cada palavra, né? A posição 2, por exemplo, indica que houve 8 contabilizações para uma determinada palavra, por exemplo. Bom, então para analisar essas entradas de textos transformadas em vetores, nós utilizamos diversos algoritmos conhecidos na literatura, dentre os quais destacamos o Naive Bayes multinomial, Random Forest e SMO. Na figura abaixo nós temos um exemplo de processamento desses vetores por meio do algoritmo Naive Bayes multinomial aplicado ao conjunto de dados MQD Extro. E aí, como saída, a gente tem o F1 Score, né, desse algoritmo aplicado a esse conjunto de dados. Então, partimos para os resultados dos experimentos. Como vocês podem observar, na aplicação desses algoritmos aos conjuntos de dados, foi possível obter a alta taxa de acerto, né, na inferência da personalidade, né, se o indivíduo é introvertido ou extrovertido, se é neurótico ou emocionalmente estável, enfim. Os melhores resultados foram obtidos com o algoritmo Naive Bayes multinomial, especialmente nos conjuntos que tratam do fator extroversão e neuroticismo. Apenas no conjunto que trata do fator agradabilidade, o melhor desempenho foi obtido por meio do algoritmo Random Forest. De qualquer forma, é possível perceber que as taxas, né, os F1 scores, foram considerados bastante altos e relevantes para realizar esse tipo de inferência de personalidade. Bom, considerações finais. Bom, os resultados foram considerados relevantes e promissores, visto que foi possível alcançar médias F1 entre 69,2% e 79,6%, que são bastante relevantes, né? O diferencial do nosso trabalho é a extração de personalidade a partir de textos em português do Brasil, textos esses produzidos por usuários que responderam ao teste do Big Five, então textos por usuários que realmente tinham um rótulo de personalidade associado aos seus textos, e na utilização de uma rede social brasileira. Em relação às contribuições, esse é o primeiro passo para a criação de uma ferramenta capaz de identificar a personalidade em ambientes virtuais de aprendizagem e automaticamente fazer com que o aluno reaja melhor a determinado tipo de conteúdo que vai ser disponibilizado de acordo com a identificação da sua personalidade. Esperamos também estar motivando novos estudos de inferência de personalidade a partir de textos, especialmente em português do Brasil. Em relação a trabalhos futuros, pretendemos fazer novos testes com MQD Personality, né, que é aquele conjunto maior, utilizando outros algoritmos e, quem sabe, outras entradas de textos de outras redes sociais brasileiras ou de ambientes virtuais de aprendizagem, por exemplo. Enfim, no âmbito geral, acreditamos estar contribuindo e consideramos os resultados bastante relevantes. Muito obrigado.